Boa noite, irmãos. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus, que esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, nossos estudos na terça-feira, né? Hoje eu vou iniciar, hoje eu vou falar um assunto muito importante, sobre a vida devocional. Eu sei que o pastor Matinai na quinta-feira já está falando sobre oração, dando estudos, mas hoje eu quero falar sobre duas coisas: a vida devocional e sobre a torre de oração que nós estamos organizando ainda, né? Está em formação. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês sobre esses dois aspectos e quero ler um texto das Escrituras no livro do Evangelho segundo Marcos, o capítulo 1 e o versículo 35. Diz assim: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Amém? Eu gosto muito desse texto, e um texto que me conscientizou muito a respeito da oração e da oração devocional, porque eu pensei comigo, se o próprio Cristo precisou ter momentos a sós com Deus, ele, o Pai, imagina eu. Então nós estamos aí, né, com esse objetivo e crendo que Deus vai agir. Amém? Crendo que Deus vai agir, levar-nos a termos uma vida devocional e levar a alcançarmos mais pessoas para a torre de oração. Amém? Eu quero orar nesse momento, agradecendo e para iniciar nossa palavra de hoje. Amém? Pai, nós queremos agradecer em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença mais uma vez e poder, Senhor, compartilhar da Tua palavra com os Teus filhos. Eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor visite a cada um, Senhor, com toda sorte de bênçãos, que o Senhor vá ao encontro da Tua igreja, que o Senhor visite cada irmão, cada ouvinte que estará ouvindo esta palavra neste momento. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo vá ao encontro dessa pessoa e vá mostrando a necessidade de estarmos orando, buscando ao Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje o nosso estudo é um estudo mais informativo, né? Onde nós vamos estar passando algumas orientações e através disso nós vamos falar, tá, da nossa vida devocional. Conforme nós vimos aqui, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ao amanhecer, se levantou, foi a um lugar isolado para orar. Em outra tradução, ele diz que Jesus subiu ao monte pela madrugada, ainda cedo. Jesus subiu ao monte para orar. Isso é muito importante, né? Nós precisamos ter nossa vida de oração. Nós precisamos orar em grupo, orar com a igreja. É muito importante. Às vezes nós podemos ter um parceiro de oração, alguém que vai estar junto conosco, orando. Às vezes um grupo, às vezes nós temos a reunião de oração na igreja, os cultos de oração, são muito importantes. Mas nada melhor do que a nossa oração devocional. Aquele momento que eu tiro a sós com Deus para buscá-lo e para ouvir o que Ele tem para mim. Então, amados,
O momento devocional é aquele momento que você separa. Em primeiro lugar, você separa um lugar onde ninguém vai te interromper, onde ninguém vai interferir naquele momento, que as pessoas saibam que aquele momento ali, aquele lugar, é um lugar é um lugar onde você vai ficar quieto, onde ninguém pode mexer com você. Em segundo lugar, você precisa ter um horário certo, um horário fixo, onde naquele horário você vai ter aquele momento para falar com Deus, para abrir o seu coração. Amém? É um momento especial, é um momento onde você vai abrir o coração com Deus, abrir o seu coração para Deus e vai falar com Ele. E também você não vai só falar com Ele, você vai ouvir Ele falar com você. Porque a oração é um diálogo, a oração não é uma reza, não é um blá blá blá, não é uma coisa repetida. A oração é aquilo que nós falamos do coração, que nós colocamos para fora. E quando nós colocamos para fora, nós também temos um momento em que nós vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. É um diálogo, oração é um diálogo. Eu converso com a pessoa, se eu ficar com você, eu e você numa conversa, e eu ficar o tempo todo só falando, e depois ir embora, você vai achar estranho, você vai achar que eu não estou bem do juízo, né? E não vai gostar de querer conversar comigo. Mas quando eu interajo, quando eu converso, deixo você falar, e eu falo, e nós ficamos nesse diálogo, aí sim, aí nós conversamos. É dessa mesma forma que é o nosso relacionamento com Deus. A gente fala e escuta Deus falar conosco. Então eu sigo alguns princípios, elaborei, assim, eu elaborei não, eu peguei algumas perguntas, até mesmo quando eu estava fazendo a Cruzada Estudantil, isso foi muito massificado no coração dos alunos, sobre os princípios que eu devo aplicar no momento da oração. Então, primeiro eu vou agradecer a Deus, não é? Pela salvação, agradecer pelo perdão de pecados, que Ele já me perdoou, confessar os pecados para Deus. Aí você diz, mas confessar, para que confessar, né? Deus não sabe que você pecou? Isso, Deus sabe. Mas quando eu confesso, eu estou confirmando com Deus que aquilo que Deus chama de pecado, eu também entendo que aquilo é pecado e não quero aquilo para a minha vida. João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: portanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós vamos chegar na presença de Deus e nós precisamos lançar sobre Ele o fardo do pecado, né? Muitas coisas que às vezes durante o dia pecamos por ações, pecamos por palavras, pecamos por omissão. Quantas vezes nós omitimos, né? Nós nos omitimos de ajudar as pessoas. E Deus está vendo, não adianta, a gente não se esconde de Deus, a gente se esconde das pessoas. Então aquelas coisas que você cometeu, que foram infrações no dia, né? Contra a palavra de Deus, contra o que Deus quer, o padrão de um cristão. Então você vai confessar para Deus, né? Confessou, pronto, você está livre. Agora agradeça porque Ele já perdoou você e Ele já deu o Espírito Santo, não é? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: portanto, não vos embriagueis com o vinho em que há ira e contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? É uma ordem. Depois que eu confesso, ele agora manda que eu me encha, eu agora vou me encher do Espírito Santo, né? E eu vou ter uma atitude de gratidão para com isso. Lá em Efésios, eu vou ler aqui, Efésios capítulo 5,
Isso, capítulo 5 e o versículo... Deixa eu ler para você. Olha aqui. Não sejam de forma impensada, não hajam, capítulo 5, versículo 17. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Então nós devemos o quê? Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, naquele momento em que nós estamos lendo a palavra, nós confessamos o pecado a Deus, agora nós vamos nos encher do Espírito Santo, conforme Efésios, o capítulo 5 e o versículo 18. Depois que eu fiz isso, eu entrei nesse momento de confissão de pecado, eu me enchi do Espírito Santo, pela fé. A gente recebe o enchimento do Espírito Santo pela fé, não é por sentimento, não é por emoções, mas é pela fé. Eu agradeço, Senhor, obrigado, porque agora o Espírito Santo está aqui na minha vida, está em mim, né? Eu vou começar a orar e vou levar em oração, na presença de Deus, as causas que me foi apresentada. Vou orar pela igreja, orar pela nossa nação, orar pelas autoridades, que a palavra de Deus manda nós orarmos pelas autoridades, orar pelos missionários, colocar na presença de Deus os missionários, colocar na presença de Deus a liderança da igreja. Nós precisamos orar pela nossa liderança. Orar, colocar na presença de Deus cada irmão. Nós precisamos cobrir os irmãos em oração, orar uns pelos outros. Isso é muito importante na nossa vida. Então a oração, ela vai ter um objetivo. Nós vamos estar com um objetivo na oração, não vamos estar aleatoriamente, né? Ali ainda nós vamos estar orando pelo mundo, pedindo a Deus para que o Senhor abençoe, traga avivamento, para que o Senhor tenha misericórdia das pessoas, que salve os perdidos. Nós vamos também aproveitar esse momento, interceder pelas pessoas que nos procuram, pedindo oração, nomes que são apresentados. Isso nós vamos estar apresentando ao Senhor em oração. Nós vamos estar também orando, apresentando ao Senhor a nossa família nesse momento de oração, colocar nossa família diante de Deus. Nós colocamos diante do Senhor os alvos individuais que nós pretendemos alcançar. Amém? Colocamos os alvos como igreja, que nós pretendemos fazer missões, enviar missionários, que a igreja seja fortalecida, que nós colocamos esses alvos e nós vamos estar orando sempre. Amém? Após nós termos aquele período de oração, onde nós falamos com Deus, nós conversamos com Deus, agora nós vamos ouvir a Deus, nós vamos pegar um texto das Escrituras e vamos trabalhar esse texto, vamos deixar Deus falar conosco através desse texto. Eu oriento você a ter um calendário de leitura bíblica, onde você vai estar lendo cada dia uma determinada quantidade de capítulos. Uma sugestão da Sociedade Bíblica do Brasil é que se leia 3 capítulos por dia e 5 capítulos aos sábados, aos domingos e aos feriados. Se nós cumprirmos esse padrão, dentro de um ano nós teremos lido toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a orientação que eu tenho. Depois de orar, aí nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aquele texto das Escrituras e vamos desenvolver. Desenvolver o quê? Vamos descobrir dentro daquele texto o que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você, né? Você vai buscar o que é que Deus quer te falar neste dia. Nós precisamos de
alimentos diariamente, ser alimentados pela palavra de Deus. Então segue algumas sugestões. Essa seria a forma de nós ouvirmos a Deus. Nós ouvimos a Deus através da sua palavra. Nós falamos com Deus através da oração. E através da palavra, Deus fala conosco. Deus usa outros métodos, né? Sabemos que existem algumas outras formas de que Deus se utiliza para falar conosco, através de sonhos, através de visões, através de uma impressão interior muito forte, através de uma profecia. Deus pode usar alguma pessoa e falar conosco, né? Uma profecia. Deus tem visões, Deus tem várias formas de falar conosco. Mas a principal de todas é na sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita para nós nos alimentarmos, para nós sabermos como nos conduzir na presença de Deus. Então eu vou pegar um texto, a primeira coisa que eu vou fazer no texto, eu vou observar. Eu vou fazer uma leitura. Primeiro eu vou fazer uma leitura. Eu vou pegar aqui Mateus, o texto de Mateus, o capítulo 6, a partir do versículo 19. E nós vamos trabalhar esse texto para ver como é que nós fazemos uma devocional, como é que nós fazemos um estudo da Bíblia para nosso alimento diário. Né? No capítulo 6, a partir do versículo 19, eu vou ler o texto e depois a gente vamos estar trabalhando ele dentro do que eu utilizo para fazer o meu devocional e ouvir o que Deus tem para me falar. Diz assim: não ajuntei tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem as destrói, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão. Como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, o texto está falando sobre dinheiro e bens, como nós devemos lidar com essa questão, né? E é uma área que pega muitas pessoas. Então, eu li o texto, li aqui. Agora eu vou procurar observar, vou fazer a minha observação para descobrir o que realmente essa passagem quer dizer. O que Deus... Olá, irmãos. Desculpa, tivemos um pequeno problema, mas já voltamos. Estamos aqui novamente na nossa live, amém? Dando continuidade, tá bom? Glória a Deus. Então, como eu estava falando para vocês, primeiro do texto, nós vamos ver o que é que o texto está dizendo. Eu vou pegar esse texto, o que é que ele quer dizer? Realmente,
o que o texto quer dizer. Então, eu vou ler, vou examinar, e eu vou descobrir no texto que o Senhor Jesus está querendo me ensinar sobre o cuidado que eu devo ter com relação ao dinheiro, não deixar o dinheiro ocupar o meu coração. Não é que eu agora não posso ter dinheiro, não é que eu não posso trabalhar, depositar dinheiro no banco, abrir uma caderneta de poupança, fazer uma aplicação. Não é nada disso. Mas é que eu não devo deixar com que o dinheiro tome conta do meu coração. Não é? Quando nós deixamos o dinheiro tomar conta do nosso coração, nós ficamos mesquinhos, nós não queremos ofertar, nós não queremos dizimar, nós não queremos contribuir com a obra de Deus. Por quê? Porque nós estamos apegados ao dinheiro, nós estamos presos no dinheiro, nosso coração está preso. E aí nós temos que ter um certo cuidado. Né? Então, isso que Jesus está falando com relação ao cuidado que devemos ter com relação ao dinheiro. Isso é o que o texto quer dizer. Na realidade, você vai estudar direitinho, você vai ver o verdadeiro sentido do texto. Depois nós vamos fazer o quê? Interpretação. A interpretação, por exemplo, o que essa passagem significa? O que ela diz sobre Deus e o homem? Então, eu vou primeiro fazer essa pergunta. Primeiro eu observei, né, como eu falei no início, nós fizemos a observação. A observação é o quê? O que essa passagem quer dizer? O que o texto realmente está dizendo? Isso chama-se a observação. Agora eu vou para a interpretação. A interpretação é o quê? O que ela diz sobre Deus e o homem? Que relação tem esse texto falando sobre o ensino sobre dinheiro e bens em relação ao homem e Deus, né? Então vou mostrar aqui, ó, dizendo que o homem não deve ajuntar tesouro, não deve colocar o seu coração, porque ele diz: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Às vezes a gente fica muito preocupado com a questão financeira, né? O versículo 21 diz: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Depois ele vem falando sobre seus olhos, são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então ele manda a gente ter cuidado mesmo. O objetivo de Deus, aqui o texto que quer mostrar para nós, a interpretação, é que nós devemos ter cuidado para que os nossos olhos não estejam no dinheiro. Às vezes, quando tratamos uma pessoa diferente, só porque ela tem recurso financeiro, nós já tratamos ela melhor, nós já damos maior atenção. Às vezes aquela pessoazinha maltrapilha, aquela pessoa que não tem o que nos oferecer, às vezes nós não fazemos pouco caso dela. Mas quando a pessoa às vezes tem recursos, que tem um carrão, a gente já quer começar a tratar aquela pessoa melhor. Isso é o quê? Isso são desvios no nosso coração. Isso são colocar o dinheiro em bens, colocar o dinheiro... Nós temos que tratar todo mundo por igual, dependente, seja pobre, seja rico, seja quem for, nós devemos amar as pessoas e tratá-las bem, né? É o que o Senhor quer nos ensinar. Depois nós vamos fazer a aplicação desse texto, né? A aplicação. Como é que nós vamos aplicar aqui? Há algum mandamento para obedecer? Por exemplo, no texto, existe algum mandamento que eu devo obedecer? Vamos ver aqui. Tem sim, né? Por exemplo, ó, no primeiro versículo 19, ele diz aqui: não ajunte tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destrói, e onde os ladrões arrombam casa e os furtam. Ajunte seus tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam, né? Então, assim, é uma ordem, é um mandamento, né, que ele está falando aqui. Eu devo aplicar no reino de Deus, investir no reino de Deus, investir em missões, investir em pessoas, investir na obra de Deus, amém? Quando eu faço esses investimentos,
eu estou investindo no reino de Deus. Eu estou investindo nos céus, né? Quando nós enviamos uma oferta para os missionários, nós estamos aí, os missionários que nós estamos apoiando, nós temos o Tiago, não é? Que está lá em Moçambique, nós temos o pastor Nelson também, que é moçambicano, né? Nós temos o Max, que está lá em Brumadinho, não é? Não foi a nossa congregação que os enviou, mas nós somos a Igreja de Cristo, nós participamos, não é? Nós oramos por esses irmãos e nós também ofertamos na vida dele, amém? Então nós precisamos ver nas Escrituras o que a palavra de Deus está nos falando, qual o mandamento. Depois ele diz também que eu devo ter cuidado com o que eu vejo, com os meus olhos. Se os meus olhos forem maus, né, eu serei mau. Se os meus olhos forem bons, eu serei bom. Então tem que ter cuidado para aquilo que eu estou vendo, o que eu estou olhando. Há alguma promessa para reivindicar nesse texto? Existe alguma promessa que eu posso reivindicar da parte do Senhor quando eu estiver lendo esse texto? Por exemplo, ele diz aqui, ó, onde não ajunte, versículo 20, né? Ajunte seus tesouros no céu, onde traça, ferrugem não destrói, o ladrão não arromba, não furta. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, assim, nós temos que ter cuidado, mas nós temos promessa, né, de que quando estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Nós seremos guardados, protegidos. Quando você tem o coração no reino de Deus, seu coração, preste bem atenção, o coração no reino de Deus. Quando o meu coração, o seu coração é no reino de Deus, nós temos proteção, nós vamos ter cuidado. Às vezes a gente coloca o dinheiro no banco para não ser roubado, né? Mas quando nós investimos no reino de Deus, nós também não somos roubados espiritualmente, não é? Nós evitamos muitas coisas, muitos acontecimentos que o diabo está aí para querer destruir as nossas vidas, para querer nos roubar, para querer nos tirar a nossa paz, tirar a nossa saúde. Eu vejo pessoas que têm tanto dinheiro, mas não têm paz, não têm saúde, não têm alegria, não desfruta do que tem, né? E quando você coloca na presença de Deus, ó Senhor, é do Senhor, me ensina a administrar. Isso fala também de uma boa mordomia, não quer dizer que agora você vai pegar seu dinheiro todo, né? Não, mas isso fala de uma boa mordomia, você ter essa consciência de que o que você ganha não é seu, é Deus que permite você pegar esse dinheiro, porque Ele te dá saúde, Ele te dá o trabalho, Ele te dá as condições para você adquirir esses recursos. Então, por causa disso, é que Deus quer que você coloque o seu coração no reino dEle, na obra dEle. Ganhar almas, entenderam? Quando nós falamos em investir no reino de Deus, nós falamos em investir para conquistarmos almas para Deus. Outro ponto que nós podemos encontrar: algum pecado para confessar? Aí eu vou olhar no texto aqui, por exemplo, se meus olhos são maus, se eu estou olhando para coisas ruins, se eu estou olhando para coisas que desagradam a Deus, o que vai acontecer comigo? Meus olhos vão ser maus, porque eu só vou estar olhando para coisas que não edificam, né? Então muitas pessoas às vezes perdem seu tempo olhando coisas que não deveriam estar vendo. Temos que ter muito cuidado com as redes sociais, com a internet. A internet é muito boa, ela nos fornece essa ferramenta que nós podemos utilizar para chegar até as pessoas. Você está me ouvindo hoje por causa desse recurso, mas também ela pode ser uma coisa má,
que vai prejudicar a sua vida espiritual e vai fazer você ter sérios problemas na sua vida. Amém? Então, assim, nós temos que ter cuidado. Alguma atitude para mudar? Qual atitude que eu tenho que mudar? Se eu vou olhar para o texto e vou ver, será que eu estou colocando o meu coração no reino de Deus? Se eu não estou colocando, então, Senhor, me perdoa. Eu, a partir de agora, eu vou colocar o meu coração, eu vou colocar os meus dons, os meus talentos, os meus recursos, a minha vida toda a teu serviço. É isso que Deus quer que a gente faça, né? Então, eu vou estar perguntando e encontrando a resposta. Há algum exemplo para seguir? Aí vem outra pergunta. Há algum exemplo que eu devo seguir? Eu vou olhar para o texto novamente e vou procurar o quê? Um exemplo que eu devo seguir. Qual é o exemplo? Ajuntar tesouro no reino do céu. Esse é o exemplo. Eu vou investir no reino de Deus. Então, quando eu pego esse exemplo bom, e eu vou ter cuidado com os maus exemplos, eu vou seguir o exemplo bom. Então, esse é um exemplo que eu devo seguir. Amém? Então, dentro desse texto, onde você vai ver, são 4 pontos importantes que você vai ter. Primeiro, você tem o texto bíblico, depois você vai fazer a observação do texto, né? Depois você vai fazer a interpretação do texto e depois você vai fazer a aplicação para a sua vida pessoal. É assim que você vai fazer seu devocional e vai ouvir Deus falar com você dentro das Escrituras. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. A questão de nós termos um momento devocional com Deus. Falar com Deus, né, no nosso momento devocional. E a torre de oração. A torre de oração, algumas pessoas, eu até tive que bloquear o acesso para proibir muita gente de acessar, porque tinha gente mandando mensagem, profecia, que o fulano de tal teve uma revelação não sei aonde, e esse não é o objetivo da torre de oração. O nome já diz torre de oração. Então o objetivo é orar. É você acessar ali no grupo e ver o pedido de oração e orar. Então nós criamos um horário para cada pessoa. Cada um vai ter um horário que vai estar orando na torre de oração. E naquele horário, vamos supor, o meu horário é 3 horas da manhã. Então 3 horas da manhã eu tenho outras pessoas que estão orando junto comigo naquele horário na sua casa, onde elas estiverem, elas estão orando. Tem pessoas que estão orando 0 hora, que é meia-noite. Tem pessoas que orando 1 hora da manhã. Tem pessoas orando às 2 horas. Aí diz, pastor, eu tenho que orar 1 hora inteira. Bem, se você quiser passar, se você tiver vários pedidos de oração, várias coisas para você orar, você ora durante aquela 1 hora. Você pode até aproveitar, tirar esse horário para fazer o seu momento devocional, certo? Mas a torre de oração, eu vou explicar, nós botamos lá o disco de oração, e no disco de oração nós temos algumas informações que são de suma importância. Por exemplo, você vai tirar 1 hora de oração, como você passar 1 hora orando? Você pode passar 1 hora nesse período que você escolheu para a torre, o seu horário devocional, você aproveitar esse horário, fazer o seu momento devocional e ao mesmo tempo interceder pelos pedidos que estão na torre. Então você vai começar o quê? Com louvor, louvando a Deus, né? Às vezes tem pessoas que levam inário, vão cantar alguns hinos, alguma coisa assim, né? Você vai adorar a Deus. O que é adorar? Adorar é elogiar a Deus, né? É falar das grandezas, né? Exaltar o que Deus tem feito, as coisas poderosas que Deus tem feito. Por exemplo, às vezes a gente olha muito, foca muito no que nós necessitamos, mas nós nos esquecemos das coisas que Deus já fez na nossa vida.
Então esse momento é um momento para você chegar na presença de Deus. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu me lembro que o Senhor fez isso na minha vida, o Senhor tal dia o Senhor fez isso. Comece a citar para Deus as coisas que você fez, comece a adorá-lo. Depois você vai consagrar-se para Deus. O que é consagrar? É expressar o seu amor, né? Reconhecendo sua santidade, né? E deixar a bondade de Deus, o amor de Deus, e deixar e dizer para ele: Senhor, eu estou aqui, eu me consagro nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser da minha vida. É uma entrega, é uma oração de entrega, amém? A questão do pecado, que eu até já tinha falado anteriormente. Entregue a Deus todos os seus problemas, né? Lance toda a sua tristeza, toda a sua ansiedade na presença de Deus, amém? Fale dos seus pecados, confesse os seus pecados para Deus. A ansiedade, você sabia que em alguns aspectos, a ansiedade, ela é pecado? Porque muitas vezes a ansiedade leva a gente a murmurar de Deus, a criticar, porque não está acontecendo as coisas do jeito que nós queremos. Isso é murmuração. Então não faça isso. Peça perdão a Deus, confesse isso para Deus, né? Depois você vai ter pedidos pessoais, onde você vai estar falando das suas necessidades, colocando na presença de Deus. Depois você vai estar orando também pela família, falando para Deus da sua família, colocando as necessidades da sua família. Amém? Você também vai orar pela igreja. Quando se fala orar pela igreja, é orar pelo pastor, pela liderança, orar pelos membros, pelos novos convertidos, por aqueles que ainda não se converteram, que a gente vá ganhar almas para Jesus, entendeu? Orar pelas atividades que nós realizamos na igreja, né? Nós temos nossas atividades, temos um grupo de mulheres que se reúnem para orarem juntos, ministrar a palavra. Temos também o grupo de homens, que também nós devemos apresentar a Deus. Orar pela salvação dos amigos. Coloque os nomes dos seus amigos na oração. Nesse momento é um momento bom para você apresentar os seus amigos a Deus, falar: Senhor, colocar um por um na presença de Deus. Depois você vai fazer o quê? Tirar um período de leitura das Escrituras, né? Fazer aquilo que eu mostrei para você aqui, pegando uma passagem bíblica, um texto, fazendo a observação do texto. Depois você vai fazer a interpretação do texto e depois fazer a aplicação para a sua própria vida. Depois você vai citar, né, as referências bíblicas, as promessas da palavra de Deus. Você vai citar, vai confessar elas na presença de Deus. Confessar a palavra de Deus é isso, é confessar as promessas. Por exemplo, a palavra de Deus, eu gosto muito desse texto, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, é certo que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Então eu confesso, eu digo: Senhor, aqui está, eu estou orando de acordo com a tua palavra. Senhor, tua palavra diz que se orar pelos enfermos, eles serão curados. Eu estou apresentando os enfermos na tua presença, que o Senhor cure os enfermos nesta hora. Então é confessar a palavra, né? E agradecer a Deus por esse momento que você passou na presença dele, agradecer pelos feitos que ele fez e encerrar o seu momento de oração. E aí você, se você seguir à risca esses passos, você vai orar uma hora. Se brincar, você vai passar de uma hora de oração, porque é tanta coisa que você descobre, que você encontra. Na hora da oração, irmãos, nós temos a tendência de ficar meio vagando, e às vezes, se você vai orar ajoelhado, você dorme. Se você vai orar sentado, você dorme. Então, ora em pé. Pega a sua Bíblia e começa a andar em pé e começa a ler. Amém? Em nome de Jesus. E você vai ouvir, vai manter o seu momento de comunhão com Deus. Então, todos os dias, faça o seu devocional. Ore ao Senhor. Fale com Deus.
interceda pelas pessoas, não é? Se você ainda não faz parte da torre de oração, peça para entrar, eu vou estar lá colocando você na torre de oração. E como eu estava falando, a torre de oração é para pedir oração. Está lá o pedido, você vê o pedido e ora. Mesmo que não seja o seu horário de orar, mas você pode orar pelas pessoas. Eu aqui recebo pedidos durante o dia e saio mandando, coloco na torre, coloco para as pessoas e os irmãos oram. Eu vejo as respostas dos irmãos dando resposta que estão orando. Então, assim, quando você estiver na torre, não é para você mandar musiquinha, bom dia, musiquinha de boa noite, nada disso. O objetivo da torre de oração é pedir oração. Nem mandar mensagem, porque o irmão fulano de tal foi arrebatado, teve uma revelação, teve não sei o quê. Não coloque isso na torre de oração, amém? Na torre de oração você só coloque os pedidos de oração, em nome de Jesus. Essa é uma regra, tá bom? Eu vou abrir para as pessoas terem acesso, mas eu vou pedir que só coloque ali oração, pedido de oração ou agradecimento, resposta de oração. Eu quero agradecer porque eu pedi da torre de oração tal pedido e o Senhor respondeu o meu pedido. Pronto, amém? Graças a Deus. Então é assim que funciona, que vai funcionar, e eu quero que você entre, se cadastre, coloque o seu horário. Eu vou orar tal hora, meu horário será tal hora. Eu vou estar colocando você no seu horário, eu estou organizando ainda esses horários, mas as pessoas já estão orando. Eu mesmo oro às 3 horas da manhã, tem pessoas orando 1 hora, outros orando meia-noite, outros oram 9 da noite, 6 horas da manhã, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã. Cada um tem um horário para orar, amém? E eu quero convidar você para estar na torre, amém? Então hoje nós tivemos mais uma orientação, não foi bem assim um estudo bíblico, mas nós tivemos mais uma orientação sobre a vida devocional e sobre o funcionamento da nossa torre de oração, amém? Então hoje o assunto foi devocional, horário devocional e torre de oração. E que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha de paz, de graça e de vitória. Em nome de Jesus, que você seja vitorioso. Amém? Que a saúde, eu vou orar por você agora, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti por este momento que nós estamos aqui na Tua presença e quero pedir que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua unção e do poder do Espírito Santo. Visita cada pessoa, cada irmão que está nos ouvindo nesta hora. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga cura. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego. Pai, em nome de Jesus, traga harmonia nos lares, paz. Senhor, em nome de Jesus, aquele irmão, aquela pessoa que está com filho, dando trabalho, que possa, Senhor, ser quebrada essa força maligna na vida dessa pessoa. Pai, eu oro neste momento e te peço que o Senhor visite a cada um e que cada um, Senhor, se comprometa a estar em oração na Tua presença, buscando a Ti todos os dias, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Quinta-feira, pastor Matinais estará ministrando PVI, que é Princípios de Vida da Igreja. Amém? E domingo nós ainda estaremos fazendo nossa palavra pelo YouTube, pelo online, tá bom? Nós estaremos ainda fazendo, estamos evitando esses momentos aí que está aumentando o número de infecção, né, de contaminação desse coronavírus. Então nós estamos evitando ajuntamento, tá bom, irmãos? É para precaução, para prevenir a vida de cada um, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe e fortaleça a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.